questãozinha macabra aí. Esboce o gráfico, né? Tá pedindo para tu fazer um gráfico, então. Não necessariamente vai envolver nada de cálculo aqui. Mas por meio das derivadas, tu consegue encontrar algumas características da tua função, certo? Por meio da derivada. Então, a compreensão da derivada, não só como uma técnica matemática, uma resolução de uma conta, ela te ajuda a entender o que está rolando aqui, né? Qual que é o significado da derivada, né, na prática? Eu falei um pouco sobre isso para ti na última aula, que a derivada ela dá a ideia da taxa de variação. Lembra disso? Sim. Então, derivada, grande letra, escrever aos poucos. Derivada dá a ideia de taxa de variação. Então, aquele valor que tu obtém da derivada num determinado ponto, ele é a taxa de variação da função naquele ponto. Então, o valor ser positivo ou negativo indica algo muito importante. Se o valor da tua derivada no ponto for positivo, e lembrando que a derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente no ponto, então a reta tangente que passa nesse ponto que tu está analisando é uma reta inclinada, uma reta com inclinação positiva, se o valor for positivo. Se for negativo, é uma reta com inclinação negativa. Mas o que significa isso na prática? Significa que a função é crescente ou decrescente. Se a função tem uma derivada num ponto positiva, naquele ponto ela é crescente. Se ela tem negativa, naquele ponto é decrescente. Então é mais ou menos isso que a gente vai escrever aqui. Eu já vou fazer um desenho para tu entender, tá? Tá. Então, a derivada da ideia de taxa de variação. Se a primeira derivada numa região é sempre positiva, significa que essa região é crescente. O contrário, se a derivada no ponto for negativa, a região é decrescente. Vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, que é uma parábola. Então, vamos lá. Vamos desenhar uma parabolinha. Vamos fazer uma parabolinha assim, ó. Melhor. Beleza? Uhum. Então, nós notamos, né, intuitivamente, olhando para esse gráfico, que lá do infinito até aqui, ela é crescente. Aqui, eu quero dizer o ponto de máximo, é o vértice dela. E do vértice para frente, ela é decrescente, certo? Tá. Isso é óbvio, né? Porque quando eu aumento o valor de x, ela está aumentando o valor de y. Chegou no ponto máximo, o ponto máximo ele tem esse nome por isso, né? Ele é o valor máximo. Depois do ponto máximo, é a ladeira abaixo, decrescência. Uhum. Então, imagina que eu quero encontrar a reta tangente à curva nesse ponto aqui. Um ponto ali na parte crescente. Se eu for fazer a reta tangente, eu vou ter algo assim, ó. Veja que é uma reta com inclinação positiva, ela é uma reta crescente, tá vendo? Sim. Então, lembrando que a derivada te dá justamente a inclinação da reta tangente, a inclinação dessa reta é positiva, o coeficiente angular dela é positivo, o A é positivo. Então, e o A é a derivada no ponto, né? Lembra disso? Mostrei para ti isso na aula passada. Agora, se a gente pensar o mesmo de um ponto depois do ponto de máximo, né? Note que a reta agora ela é decrescente, tá vendo? Ela é uma reta decrescente, ela está diminuindo, está indo para baixo. Uhum. Então, é exatamente o que eu escrevi no texto. Se você está numa região crescente, a inclinação da reta tangente é positiva. Numa região decrescente, ela é negativa. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Então, como é que a gente vai usar isso a nosso favor? Note que nas duas primeiras questões aqui ele fala justamente as regiões de crescência e de decrescência. Tá vendo? Aham. Pois é. A primeira ali na primeira, a derivada é maior que zero de menos 1 a 4. Tá. Isso significa que de menos 1 a 4
nós temos uma região assim, ó, crescente, com as retas, com as derivadas positivas. Essa outra região de baixo aqui, negativo, então decrescente, que é decrescente. Beleza? Aham. Então, como é que eu vou desenhar isso? Vamos ver. Também vou desenhar um gráfico, mas eu vou fazer ele um pouco mais simétrico. Assim, ó. O enunciado me fala que de menos 1 a 4, ou seja, de valores de x de menos 1 a 4, a reta é crescente. Então, ele fala alguma coisa de um número maior que 4? Não. Não. Então, vamos fazer assim, ó. De menos 1 a 4, né? Então, vamos pôr o menos 1 aqui. Aqui é y, aqui é x, tá? Menos 1 aqui e o 4 aqui. Vamos pôr o 4 um pouco mais para lá, que eu acho que a gente vai ter que brincar com o 4 depois. Aqui. Então, nessa região é crescente. Né? Então, nessa região vai ter algo assim. Tá bom? Tá aumentando, tá vendo? Uhum. Por hora é algo assim. Talvez eu tenha que fazer algumas... Apagar alguma coisa, colocar outra em cima. Vamos ver. Ó. Pela lógica, para trás de menos 1 e para frente de 4 é decrescente. Então, se é decrescente... Desce. E aqui, né? Ela é crescente até aqui. Então agora... Opa, desculpa. É isso, ela é crescente. Então começou a... Chegou num ponto de máximo aqui, começou a decrescer. Okay? Uhum. E aqui também começou a decrescer. Só que, como ela era crescente, significa que aqui era um ponto de mínimo. E a partir daqui começou a crescer, entendeu? Então por isso que é decrescente daqui também. Só que é de cima, ó, tá vendo? É decrescente, só que tá vindo de cima. Aqui é decrescente, só que tá descendo daqui. Dá para notar que aqui é decrescente e aqui também é decrescente? Dá. Pois é. Mas para ser crescente de menos 1 a 4, significa que aqui é menor que aqui. Então, por isso que aqui eu tenho que começar de baixo e aqui eu começo de cima. Uhum. Ele está dizendo que a função é 0 de x igual a 0. A função é 0 em x igual a 0. Sabe o que isso significa? Que essa reta verde não pode estar aqui. Ela tem que estar mais para baixo. Reta verde não, essa é a curva verde, não é uma reta. Uma coisa verde. Porque... por quê? Porque em x0, ou seja, por aqui, ela tem que passar no zero. Então, a nossa curva azul, ela vai lá embaixo. Agora... daí a partir do menos 1 ela é crescente, né? Isso. Então vamos fazer assim. A partir do menos 1, do x igual a menos 1, ela é crescente. Então ela pode estar vindo assim, ó. Isso. Aqui, ó, menos 1. A partir do menos 1 ela é crescente agora. Chegou no menos 1, até o menos 1 ela era decrescente. Chegou no menos 1 ela vira crescente. Mas ela tem que passar pelo zero. Então vai ser um negócio assim, ó. Tá vendo? Passando pelo zero agora. Então agora estamos respeitando isso, crescente nessa região, e isso, decrescente nessa região, e isso aqui, quando x igual a 0 e y igual a 0. Tudo bem até aí? Tá. Tá bom. Segunda derivada maior que 0 para todo x menor que 3 meios. Bem, o teste da segunda derivada, né? Teste da segunda derivada. Já ouviu falar do teste da segunda derivada? É quando tu deriva de novo, né? Tu pega a derivada e deriva de novo. Mas o que é o teste da segunda derivada que te traz como informação? Ah, não lembro. Pois é, saber que ele existe é importante, mas saber para que ele serve é mais. O teste da segunda derivada te diz se um ponto é de máximo, de mínimo,
ou ele é um... Como é que a gente chama? Ele é uma inflexão. Tá? Então, se a gente encontra que a derivada segunda é maior que zero para todo x menor que 3 meios, é porque o x 3 meios ele tem algum significado importante. Né? Porque note que no 3 meios tudo está mudando aqui. Ó. Né? A derivada é maior que zero para x menor que 3 meios. E a segunda derivada é menor que zero para x maior que 3 meios. Então, como o teste da segunda derivada te traz informações sobre ponto de máximo ou de mínimo, a gente vai ter que ver lá qual que é a definição do teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada diz o seguinte: teste da segunda derivada. Vamos escrever sobre ele aqui rapidamente. Após encontrar um ponto crítico zerando a derivada, a primeira derivada, podemos testar se esse ponto crítico é de máximo ou de mínimo pelo teste da segunda derivada. Tá bom? Vamos ver. O que ele vai dizer então? Testa. O teste é o seguinte: faz a segunda derivada e coloca o teu ponto ali. Se for maior que zero, significa que é um ponto de mínimo. E se for maior que zero, veja, um número... Se for menor que zero, ou seja, se for um número negativo, significa que é um ponto de máximo. Okay? Então, o valor que dividir as regiões de máximo ou de mínimo, ele é um ponto crítico. E note que o 3 meios é justamente esse ponto. Porque antes do 3 meios, tu tem que as tuas derivadas segundas são maiores que zero. E depois são menores que zero. Ok? Uhum. Então, se para antes é menor que zero, e para depois é menor que zero, então, vamos lá. Maior que zero significa que é mínimo. Menor que zero significa que é máximo. Então, significa que o ponto 3 meios é... O que isso significa na prática? Eu coloco um valor e está mudando. Que normalmente a gente não faz o teste da segunda derivada assim. Deixa eu abrir a apostila de cálculo aqui, só um segundo, para ti. Vamos ver lá o que ele fala em loco sobre o teste da segunda derivada. Porque normalmente eu testo o ponto, não as regiões antes e depois do ponto. Vamos lá. Caramba, isso aí me pegou. Derivada está lá para frente. Até a parte que eu te dei aula, na aula passada, era só como tu fazer contas com derivado, fazer as técnicas de derivar. Né? Agora, no capítulo seguinte, tem problemas de derivada. Não, ainda é regra de L'Hopital. Meu, o problema dessa apostila é que ela não tem sumário, cara. Eu detesto livro sem sumário. Ó, aplicando a teoria dos máximos e mínimos a funções de solução de problema. É por aqui, é por aqui. Síntese oblíquas. Inflexão. Ele já está falando da segunda derivada. Ó. Teorema. Seja função contínua, blá, 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 blá. E se a derivada segunda for maior que zero, então é um ponto de inflexão. Não, mas ainda está falando de ponto de inflexão. Era alguma coisa mais... Aqui. Ó, concavidade. Tem a ver com a concavidade aqui. Quando a derivada segunda num ponto é maior que zero, o gráfico é côncavo. Quando ele é menor que zero, é convexo. É basicamente isso.
Uhum. Então eu vou colar isso aqui, bem pequenininho. Então significa que ele é côncavo nessa primeira região, essa região para trás de 3/2, e é convexo. O problema é que ele está testando o ponto, né? Não está testando uma região. É isso que eu estou achando muito esquisito. Mas se muda de um para o outro, eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Está mudando de um para o outro. Então, vamos voltar lá. 3/2 é 1,5, né? Então, 3/2 vai estar tipo aqui na metade. 1,5. É a troca do... Troca alguma coisa, né? Então, significa que aqui nessa região, ela é côncava. Uma coisa côncava é uma coisa buracadinha, assim. Ok? Uhum. E agora, nessa outra região aqui é convexo. Então, não é buracadinha, é gordinha. Agora vai ser gordinha. Entendeu? Então, o gráfico é mais ou menos essa esquisitice aí, tá? Vamos recapitular cada parte, né? Qual que é essa primeira parte aqui? É a parte que fala sobre a decrescência. Por quê? Porque a derivada primeira é menor que zero. Então é decrescente até o menos 1, de menos infinito até o menos 1. Essa região aqui, ela vem disso, sobre a crescência. Ela é crescente para todo x menos 1, de menos 1 a 4. Só que ela ser crescente não significa que ela vai ser o mesmo tipo de curva até o 4. Ela pode ser uma curva côncava ou convexa, mas crescente. Né? A coisa pode ser côncava ou convexa, mas continuar crescendo. Né? Uhum. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa côncava. Isso aqui é convexa. E as duas estão crescendo. As duas estão aumentando os valores de x. Bem, então, até o zero ficou desse jeito verdinho aqui, por quê? Porque ele falou que no zero tinha que passar pelo zero. Eu fiz desse jeito. Ele falou também que depois, quer dizer, antes do número 3/2, a função era côncava, quer dizer, convexa. A função é convexa. Não, só côncava, desculpa. Ela é côncava porque a derivada é maior que zero. Então ela é côncava. A derivada é maior que zero, côncava. Né? Então ela é côncava. Até 3/2. Então até aqui ela é côncava. Daí passou aqui, ela é convexa. Isso é convexo e isso também é convexo. Essa parte azul, apesar dela ser decrescente, ela é convexa. Okay? Porque se fosse para ela ser decrescente e côncava, ela seria uma coisa assim, ó, vou te mostrar. Se fosse para ela ser decrescente e côncava, ela seria um buraco. Né? Mas ela não é assim. Aqui chega no ponto máximo e Cai. continua a barriguinha, entendeu? Uhum. É isso. Então, bem, é isso. Mas por que o gráfico ele vai descer até lá o y negativo? Esse aqui? No menos 1. Por quê? Porque é necessário que ele venha de baixo para passar no zero. Não tem como ele estar aqui em cima e passar no zero sendo crescente, entendeu? Digamos que a curva azul começasse aqui em menos 1. Não tinha como ela ser crescente e passar no zero. E do menos 1 até o 4 ela tem que ser crescente, lembra? Do menos 1 até o 4. Tá. Aqui, toda essa região aqui, ó, ela tem que ser crescente. Até o 4, né? Até aqui. Uhum. Então só é possível ela ser crescente de menos 1 até 4 e passar pelo zero se ela começar aqui embaixo. Aí tu cresce, passa pelo zero e continua subindo. Não dá para ser aqui, porque se ela começar a ser crescente aqui, ela não vai passar pelo zero, só aqui em cima. Entendeu a ideia? Entendi. A ideia é essa. Tá bom? Então tá, esse é um bom desenho aí. Tá? Vamos ver o resto que ele fala. É possível garantir que toda função com características acima possui extremos relativos? Extremos relativos são pontos de máxima ou de mínima. Bem, sim. Determine a coordenada x
de tais pontos e classifique-os como máximo ou mínimo. Muito bem. Bem, por que a gente pode afirmar que toda coisa com características assim possui extremos relativos? Por causa dessa primeira regra aqui, ó. Essa primeira coisa aqui, das derivadas. Né? Então, eu vou justificar aqui embaixo com um textinho. Justificativa. Extremo relativo é ponto de máximo ou de mínimo, tá? Basicamente isso. Uhum. Extremos relativos, pontos de máximo ou mínimo locais, ocorrem quando notamos que a derivada muda o seu sinal em determinados pontos. E a gente notou isso lá, né? Que tem lugar que a derivada é positiva e negativa. Sim. Certo? Como temos derivadas positivas e negativas, derivadas primeiras, né? Como temos primeiras derivadas negativas para trás de um determinado valor de x e positivas para frente destes, significa que este é um ponto de máximo. Ok? Sempre que tu tem uma derivada de primeira ordem negativa para trás, positiva. Ai, caralho, eu me confundo muito com essas desgraças aqui. É muita coisa para pensar, né? Tem que pensar e falar. Primeiras negativas, a derivada ela é declinada, ela é negativa para trás de um ponto. E positiva depois de outro ponto é um ponto de mínimo. Vou mostrar ali no gráfico. Ó. Aqui. Né? Vamos pensar aqui, ó, nessa parte azul. Se eu fosse fazer uma reta tangente em qualquer ponto aqui, ó, declinada para baixo, certo? Uhum. Agora, se eu for fazer uma reta tangente aqui, ó, inclinada para cima. Então, para a parte azul, derivada negativa. Para a parte verde, derivada positiva. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo, porque ele está dividindo uma parte decrescente para uma parte crescente. Então, quando isso ocorre, você tem um ponto de mínimo. Aqui vai acontecer o exato contrário. Aqui você está crescente. Aqui você está decrescente. Então, o ponto 4 é um ponto de máximo. Que ele está dividindo em aumento para trás e diminuição para frente. Ok? Tá, entendi. Entendeu? É bem visual isso, né? É bem visual Sim. quando tu coloca as retinhas aqui. E tu lembrar que a inclinação da reta dá conta da derivada. Então, como essa inclinação é positiva, derivada positiva. Como essa inclinação é negativa, derivada negativa. Então, a ideia é só essa. Acho que argumentei o suficiente para ti, né? Qualquer coisa mais volta, explica tudo de novo, não tem problema. Te mostro alguns outros coisas, mas vamos para a próxima questão. Beleza? Beleza. Depois a gente volta, se for o caso. Ei, tentou fazer essa? Essa aí eu tentei e daí meu cérebro já bugou. Beleza. Vamos lá, então. Determine os intervalos fechados onde f é crescente, decrescente ou constante. Ou seja, eu estava te explicando agora há pouco que o fato de ser crescente, decrescente, esse tipo de coisa, ela está associada com a derivada, né? Onde a Sim. derivada é positiva, crescente. Onde a derivada é negativa, decrescente. E o que divide essas regiões são os pontos de máximo ou de mínimo. Né? Tu viu lá que no ponto de mínimo, para trás era decrescente, para frente era crescente. E o contrário para o ponto de máximo. Lembra? Uhum. Fazer isso. Então, legal. Agora o que tu vai fazer então? Tu vai obter esses pontos por meio de derivadas com essa função. Então a tua primeira coisa que tu tem que fazer aqui é derivar essa função aí. Deriva ela para mim, por favor. Fica menos 3x na 2 mais 18x
Escreve na folha e depois me diz, tá? Vai que tu comete algum erro Tá. também. Menos 3x na 2 mais 18 menos 15. Isso, derivou certinho. Agora tu tem que igualar isso a zero e encontrar os valores de x. Beleza? Iguala isso que tu acabou de obter, essa tua derivada a zero. E daí você pode tentar obter agora os valores de x que zeram essa equação que tu acabou de obter por meio da derivada. Só vamos conferir se as nossas derivadas estão certinhas, só para te dar uma segurança, né? Que vai ficar menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15, realmente. Agora, isso aqui é uma velha conhecida tua. Essa aqui é a equação de segundo grau. A equação que tu resolve por Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Lembro muito tempo. Bem, eu vou dar uma facilitada para ti. Perceba que tanto 3, quanto 18, quanto 15 são números da tabuada do 3. São múltiplos de 3. Então, uma forma de dar uma reduzida na dificuldade é dividir todo mundo por menos 3. Tá? Na hora que tu divide por menos 3, vai ficar x ao cubo menos 6x mais 5 igual a zero. Agora ficou bem mais fácil. Opa! X ao cubo, Samuel, pelo amor de Deus. X ao quadrado, desculpa. Eu dividi todo mundo por menos 3 para facilitar, né? Agora ficou simplificado aqui. Agora tu tem que resolver Bhaskara. Vamos ver se tu tá boa de Bhaskara. Eu não me lembro Bhaskara. Absolutamente nada? Nada. Bem. Faz muito tempo. Eu saí do ensino médio fazem 7 anos. Bem, tem que lembrar. Porque Bhaskara é muito importante no cálculo. Muito, 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 muito. É uma das funções mais importantes da matemática, a função quadrática. Então, para tu resolver isso aqui, tu precisa primeiro encontrar o delta. Muito provavelmente tu lembra disso. Agora, o que são esse B, o que é o A, o que é o C, né? Quando você escreve uma equação de segundo grau na forma geral, você escreve ela assim. Ó. Então, o A que aparece aqui é o número que multiplica o x quadrado. O B é o número que multiplica o x e o C é o número sozinho. Tá. Então, qual é o número que multiplica o x quadrado aqui? Qual é o número que está na frente do x aqui? É o... Exato. Então, A é 1. Tu entendeu? Vai lá. Gostei de ver. Mas não vai o menos e mais antes do B? Não, isso é em outra hora. Outra hora eu te mostro onde que vai aparecer isso. (19? Delta é 19, vamos ver. Bem, vamos ver aqui, né? B é 6, né? Então vai ficar delta igual a 6 ao quadrado, que é 36. Menos 4 vezes 1 vezes Eu o C. achei. O C é 5, né? Então, 5. Então Eu vai troquei. ficar 16, né? Não, pera. Vai ficar 6. Não.
16. 36 menos 20 é 16. Uhum. Isso. Agora tu vai para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Assim, só no Brasil a gente chama essa desgraça de Bhaskara. O nome é fórmula quadrática. Tá? Mas sei lá por que aqui no Brasil a gente chama de Bhaskara. Uma vez encontrado o delta, agora você tem que fazer o resto da conta. Que é menos B. Bugou tudo aqui. Oh, maravilha. Às vezes o Paint buga. X igual a menos B mais ou menos raiz do delta sobre 4 vezes A. Ok? Tá. Então agora é só substituir os valorinhos e encontrar qual que é os dois valores de x. Porque tu vai ter uma situação quando o delta for positivo e outra quando ele for negativo. Vai encontrar aqui, ó, né? Raiz quadrada de 16 é 4, né? Então tu vai ter a situação com mais 4 e com menos 4. O negócio é trabalhar. É ruim quando a gente, né, quando o professor ele toma algo como, vamos dizer assim, algo que tu já tem que saber, né? Que a gente não sabe. Sim. Mas isso aqui, infelizmente, para cálculo é algo muito superficial e necessário. Dá menos 2 sobre 4 e menos 10 sobre 4? Aham. Então, vamos lá. Vamos só confirmar aqui. O B é 6, né? Então, menos 6, mais ou menos 4 sobre 4. Então, tu vai ter o que eu chamo de x menos, né? Que é o menorzinho. É quando tu pega o menos. Que é menos 10 sobre 4. E o x mais. Daí é com mais, né? Vai ficar menos 2 sobre 4. O mais conhecido como um meio, né? Mas vamos deixar menos 2 sobre 4 mesmo. Vai ficar simétricozinho aqui. Tá bom? Então, muito bem. Então, tu encontrou os dois pontos, os dois valores de x que são pontos de máximo ou mínimo, são os dois pontos críticos. Tá? Então, esses dois valores de x que são pontos críticos da tua função, que eles alteram de crescente para decrescente. Tá? Agora tem que saber se eles são de máximo ou de mínimo. Né? Como é que tu vai descobrir se eles são pontos de máximo ou de mínimo? Tu pode fazer duas coisas. A que eu acho mais apropriada, e eu vou pedir para tu fazer, é o teste da segunda derivada. Tu vai derivar de novo isso aqui, tá? De novo. Uhum. Vai derivar essa agora, vai derivar a derivada. Vai pegar esses dois valores e jogar nessa derivada. Aí depois que você fazer isso, você pode usar aquelas informações que eu te passei, né? Sobre o teste da segunda derivada. Que é basicamente aquilo que eu vou colar aqui de novo, que eu escrevi de verde. Né? Então, derive de novo, joga esses pontos, tá? A derivada é essa. Deve ter copiado no teu caderno isso aqui. Deriva isso, joga esses pontos no x, verifica se é positivo ou negativo e conclui se é de máximo ou de mínimo. Tá.
Dá menos 13, 7 sobre 2? Bem, o valor pouco importa. O que importa é se é positivo ou negativo. Ah, tá. Né? Então, quando tu jogou o menos 10 quartos, ficou positivo ou ficou negativo? Ela fica negativa. Quando tu jogou o menos 10 quartos, ficou negativo. Quando tu jogou o menos 2 quartos, ficou negativo ou positivo? Positiva. Ah, então nessa situação aqui ficou negativo e nessa ficou positivo, certo? Uhum. Então significa que esse aqui é um ponto de máximo e esse aqui é um ponto de mínimo. Pronto. É isso. Então, teste para saber se ponto de máximo ou de mínimo é isso. Deriva, acha os pontos críticos, zerando a derivada, pega esses valores e joga na segunda derivada. Sempre assim, tá bom? Deriva igual a zero. Deriva igual a zero é a coisa mais importante do cálculo. Porque derivando e igualando a zero, você acha pontos críticos da função. Que são os pontos que melhor definem a função. Depois, para saber se é ponto de máximo ou de mínimo, joga nela. Agora determine os intervalos abertos onde f é côncava para baixo e côncava para cima. Côncava para baixo e côncava para cima. Agora tu vai ter que fazer algo novamente semelhante a isso. Tu vai testar os valores antes, pega um valor, pega antes do ponto de máximo, por exemplo, pega um número menor que esse, depois pega um número maior que esse, que seja menor que esse aqui, depois pega um menor que esse e maior que esse, e daí tu vai novamente testar aquelas coisas de segunda derivada que eu te mandei lá também, né? No outro lá. Então é tu testar as regiõezinhas. Testar as regiõezinhas antes e depois, tá bom? Então Aham. agora tu vai pegar, né, joga na calculadora, vê quanto é isso, e pega um número bonitinho menor, depois um número bonitinho maior, e daí tu vai fazendo teste, entendeu? Para ver as regiões de concavidade. Muita continha chatinha para fazer, né? Enche o saco um Aham. pouco esse negócio de ficar jogando número, né? Uma hora que tu acostuma a fazer conta com letra, fica complicado desacostumar. Complicadíssimo. Tá. E quando dá zero? Quando dá exatamente zero, É, eu troco de novo. bem, quando dá zero, pô, agora você me pegou. Caramba, não estava esperando por isso Tá. hoje. Quando dá maior que zero, menor que zero, né? Mas aqui a gente deu exatamente zero. Daí eu, poxa, Daí é que eu testei o 3. Daí. entendi. Acho que tu não pode afirmar nada, tá? Aham. Tem isso de não poder afirmar também no cálculo das coisas. Então, é Tá, isso, mas. basicamente. Pega um outro número, então. Pega um número É, próximo de 3, sei lá. tá. Seria se ela fosse. Se o número fosse maior que 2,5, seria positivo. E menor. Não, Não? parece que sim, parece que sim. Daí ela seria côncava. Deixa eu ver. Se for maior, é côncava para baixo. Não. É côncava. Se for côncava. Tá. Tá, eu entendo essa parte, mas colocar assim no papel ou em prática parece que fica absurdo para mim. É, mas é porque falta prática para ti. Só isso. Porque isso aqui é o cálculo.
Essa análise é o cálculo em si. Ficar fazendo derivada não importa na realidade, se tu não tem um objetivo com isso. O teu objetivo aqui é encontrar as características de uma função. Esse é o teu objetivo. Então, às vezes tu não recebe a função, mas recebe características que vêm das derivadas e tu tem que saber que tipo de função tu tem, entendeu? Então é prática mesmo, é tu ver padrões assim. Tu vai fazer tanto esses testes de segunda derivada que tu vai saber que tipo de função tu tem, que nem eu fiz aquela hora. Aqui ainda tu tem um pouco de sorte, tu já tem a equação em si, né? Uhum. Tá, mas olha só. Por exemplo, se eu testar o número ali, eu vou testar -4. Ele já é negativo, não é? -4 o problema é que às vezes a tua função troca o sinal, né? Tem um sinal de menos na frente e tal. Tinha um sinal. Ah, tinha um sinal. Então, depois de pela direita, não, pela esquerda de 2 menos 5, que seria o menos 10, ali, seria É só ver. côncava. Isso. Se é maior que zero, côncavo, exatamente. E depois de a direita de menos 10 seria convexo. Isso. Exatamente. Fez o testinho e já era. E daí eu tenho que fazer no segundo ali também? Também. Porque são 2 pontos críticos da tua função, né? Uhum. E o restante da fração, então, ela vai ser toda convexa. Perfeito. A ideia é essa. Por quê? Porque não tem outro ponto crítico. Entendeu? Se não tem outro ponto crítico, não tem como ela mudar o comportamento. É nos pontos críticos que ela muda o comportamento. Então é exatamente isso. Ok? Tranquilo. Daí eu responderia a essa questão só escrevendo assim, ou eu teria que Então, mostrar? tu mostraria os cálculos, né? Isso é suficiente. A partir das análises das regiões da segunda derivada, é possível concluir que antes de determinado ponto, depois do ponto, é côncavo. Paraná, paraná, convexo, entendeu? Entendi. É só isso. Só isso. Show de bola, né? Ai, ai, ai. Ajudou muito. Que bom, que bom. Bem, acredito que tem mais uma, né? Deixa eu ver aqui. É a C. Determine os pontos críticos de F, classifique-os em máximos relativos, mínimos relativos ou nenhum dos dois. Isso que tu já fez, né? Porque quando você fez isso aqui, de saber, de fazer a primeira derivada e jogar na segunda, você já descobriu se era ponto de máximo ou de mínimo. Uhum. Então já está feito. Tu usou a C para fazer as outras, entendeu?
Entendi. Então tu não precisa nem fazer assim porque já tá feita assim. Show? E olha só, vamos fazer o seguinte, sobrou 15 minutos aqui, numa próxima situação que tu tiver com alguma coisa perto de prova e tal, a gente pode usar esses 15 minutos. Porque não tem mais o que fazer aqui, né? Só Aham. se tu tá com alguma dúvida, eu posso te ajudar, mas já que tu não tinha mais Não, questões. foi nessas aí que eu me peguei. Uhum. Ó, uma recomendação que eu te faço ó, por exemplo, eu vou te mostrar aqui, ó. Tu vai ter que me ajudar ditando essa equação, tá? A equação dessa aula. Desse negócio aí, deixa eu pôr aqui. Ah. Vai lá, me dita a equação. Ela é menos x na 2. Não, não. Não. A primeira lá, a que está no enunciado. Menos 3x na 2 mais Não, menos. é x ao cubo lá no enunciado. Ah, era. É que eu que não peguei, então. É que eu Menos tenho x ao déficit, eu cubo. esqueci de avisar que eu tenho déficit de atenção. Ah. Ela Menos x é ao menos cubo. 3x ao cubo mais 9x Não, na 2 não, não, menos não. 15x. Não. Ah, mais 9x ao quadrado, exatamente. Isso. Mais 9x ao quadrado. Menos 15x. Menos 15x, isso. Menos 5. Sim, agora sim. Ficou horroroso aqui o simbolar, beleza, às vezes faz uns negócios meio toscos. Mas, ó, tá aqui a tua curva, ó, a curva que tu tava trabalhando. Então, o dia que tu tiver dificuldade de observar, né, tu entender o que tá rolando, tu pode simplesmente fazer o gráfico dela no Simbolab. Olha só. Então, realmente, aqui, ó, nessa região com cavidade, depois com cavidade também, né? Aqui, ó. Convexo. Uhum. Então, tá tudo aqui, ó. Ponto de máximo, ponto de mínimo, os pontos que você obteve. Né? Ponto de máximo. Show. Show, né? Então, vou te mandar até vou printar isso aqui, ó, e vou colocar para você lá no Paint que eu vou te mandar. Isso aqui vai ser bem ilustrativo. Eu, antes de fazer essas análises de derivada, eu sempre gosto de fazer os gráficos. Uhum. É isso. Agora eu vou te mandar aqui, deixa eu salvar. E pronto. Recomendo que tu leia essas páginas da apostila que eu te falei, tá? Anota aí as páginas. Tá. Ali, 196, um pouquinho para cima da 196, quando começa a falar de concavidade, tá bom? Então, 193 por ali. 193, 94, sei, exatamente. Nessa parte começa uma análise bem legal das funções por meio das derivadas. Show. Show. Então tá bom. Logo mais que eu postar o vídeo, eu coloco. Eu te mando o link, tá?